meus queridos! Estamos aqui hoje para mais uma live. Uma alegria poder estar dividindo essa telinha com vocês de novo. E hoje, para quem está chegando, a gente vai bater um papo muito especial com um colega meu, Rafael Oliveira, que já vai estar chegando por aí. E o tema do papo vai ser ansiedade e depressão. Como que nós conseguimos sair dessa usando a hipnose? Então, se você tem ansiedade ou tem depressão, se você conhece alguém que passa por essas doenças emocionais que são tão difíceis hoje em dia, a gente vai estar trazendo para você aqui algumas dicas de como que a gente pode ajudar você. Qual foi a saída que a gente encontrou para esse labirinto emocional? E você pode trazer as suas perguntas, você pode trazer aqui as suas dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer de receber e de sanar. Então vamos convidar aqui algumas pessoas para vir para a nossa live maravilhosa, com muita energia, com muita disposição. Sexta-feira à noite, Dia Internacional da Cerveja, reza a lenda que é o Dia da Maldade. Só alegria, né, pessoal? Muito bem. Oi, João, bem-vindo. Rodrigo, queridíssimo, saudade de você, coração. Que coisa boa. Maravilha. E já o nosso convidado especial vai estar chegando aqui, o senhor Rafael Oliveira. Saudade também, Rô. Aê, Tudo bom? Rafa! Uhul! Bem-vindo! E aí, tudo Casa bem? Tá me chegando. escutando bem? Escutando bem, vendo você bem, essa sua cara linda. Show de bola. Pessoal, deem um salve aí se vocês estão ouvindo bem também. O Rafa, como eu, escuto. E para quem está chegando agora, hoje nós vamos falar de histórias reais. Histórias como a sua, histórias como a do Rafa, histórias como a minha, nessa luta contra a depressão, contra a ansiedade, contra a síndrome do pânico, ainda mais agora, nesse período de caos, de pandemia. E por isso que eu convidei aqui o Rafa. Gente, o Rafael Oliveira é uma sumidade. Cara é hipnoterapeuta, trainer de hipnose, meu compadre de curso, ele também é o louco dos cursos como eu, e ele tem uma história de superação, de pânico e ansiedade que ele vai compartilhar com vocês aqui um pouquinho. Rafa, você quer se apresentar para o pessoal? Sinta-se em casa, puxa uma cadeira, senta no chão e conta um pouquinho de você para o pessoal. Pessoal, boa noite. Sou Rafael, hipnólogo, hipnoterapeuta. E, e essa live é bem legal porque é o assunto, como você sabe, que eu mais gosto de falar, porque essa questão de ansiedade, pânico, me acompanha desde pequenininho, né? Desde pequeno, eu lembro que eu ficava em casa, eu começava a colocar a mão no peito para ver se o coração estava batendo, se eu estava puxando o ar. Rapaz, Isso desde os que eu me lembro, desde os 8, 9, 10 anos, eu ficava com a mão no peito vendo se estava realmente batendo. se tinha E o pulsação, problema é que. Oi? se tinha pulsação. Não, se essa estava batendo, nem que seja só um pouquinho. E aí o problema é que ninguém me falou que não era normal isso. Alguém com 10 anos está com medo de o coração não estar batendo. E aí foi indo, até o dia que começou a explodir, né? Que começou a explodir, que a ansiedade começou a vir, que começou a vir da falta de ar, que começou a dar Ixi. palpitação todo dia. E aí começou. Hospital todo dia achando que ia morrer, fazendo exame, o médico falando, olha, tá tudo ok, não tem problema. Eu voltando no dia seguinte com falta de ar, sensação de morte. Quantos anos você E aí tinha foi daí para nesse pior. vai e vem de hospital? Desculpa, o que você perguntou? Nesse vai e vem do hospital, quantos anos você tinha na época? Olha, uns 25, 26, aonde É. começou a explodir. E E assim, aí, com o exame Rafa? tudo ok. Não, e aí que naquela época eu ainda não conhecia hipnose,
Mas de alguma forma, o médico conseguiu fazer eu entender que estava tudo aqui. Então o médico conseguiu fazer eu entender que não Deu tinha sorte, hein, motivo. amigo? Não, dei E tem uns porque é médicos que eu difícil. vou contar para você, viu? É, o pessoal, tinha médico que queria me puxar remédio, eu falei, não, não vou tomar, vou ver o que que eu consigo. Consegui por alguns anos, mas nunca 100%. Sempre assim, sabe quando não tá igual você foi na infância, nunca foi igual. E aí, nos últimos anos, tudo voltou com mais força de novo. Aí tem evento ruim na família que potencializa, aí você Uhum. fica mais velho, você tem mais problema, mais dor de cabeça, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí até que uns 2 anos voltou a explodir de novo. E aí, como eu já conhecia a hipnose, aí foi me ajudando muito nessa melhora, né? Dia após dia. Ô, Rafa, e teve um episódio também que foi marcante na sua vida, que foi o falecimento do seu pai, que corroborou também para esse incentivo, não foi? Exatamente. E assim, por causa da minha mãe, eu tentei fingir que estava tudo bem. Para minha mãe não ficar mal, não ficar triste, mesmo sabendo que estava errado, eu falei: ah, meu, vou fingir que está tudo bem, vou seguir minha vida normal. E aquela bola vai aumentando, aquela angústia, a tristeza vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí depois de 6, 7 meses é como se viesse tudo de uma vez. De uma vez. Teve, acho que tem uns 2 anos mais ou menos. Foi no mesmo ano do falecimento, né? Um pouquinho, no ano seguinte, na verdade. Que eu fui fazer cirurgia de apêndice, mas assim, estava bem no comecinho, não deu risco. Aham. Só que e o médico, e eu dei chilique na hora de eu tomar anestesia, eu dei chilique. Rapaz! Falei que achava que ia morrer, que estava com medo, que perguntei se tinha certeza. Aí quando eu voltei da operação, o médico, minha mãe estava comigo no quarto, o médico falou: olha, não está normal isso daqui, esse comportamento que ele teve não foi normal. Aí que eu falei, a partir daí que eu comecei a utilizar a auto-hipnose para perceber que O que estava tô acontecendo? vivo, tô saudável. Segura, segura, segura o spoiler, não dá spoiler, a gente vai contar no Ah, final. Gente, para quem está chegando agora, nós estamos conversando aqui sobre as principais doenças emocionais que hoje afetam as pessoas. A gente está falando de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Se você está passando por coisas assim, se você conhece pessoas que passam por essa situação, compartilha aqui com a gente, manda suas dúvidas. O Rafa foi uma pessoa que evoluiu de um caso de ansiedade para alguns ataques de pânico, sentimento de morrer, e foi para o hospital, e nada disso dava certo, e a gente vai compartilhar com vocês como que nós conseguimos encontrar a saída para esse labirinto emocional usando a hipnose. Bom, para quem já me segue aqui no Samaral, no Me Ajuda, sabe que eu tenho um histórico de depressão. Eu tive depressão em 2006. E foi uma série de acontecimentos na minha vida. Começou com um processo de divórcio. Eu casei muito nova, casei com 21 anos, fui mãe muito nova, estava grávida, o casamento não devia ter casado, o casamento não deu certo, foi uma tristeza. Depois aconteceu a demissão da empresa que eu trabalhava, então foi um luto em cima de um outro luto. E aí eu comecei depois de alguns meses, me envolver com uma pessoa que era extremamente tóxica e foi minando as coisas da minha vida, o contato com a família, com os amigos, eu fui afundando cada vez mais até que eu cheguei num estado que algumas pessoas que têm depressão e estão por aí vão entender. Eu acordava de manhã e eu não tinha energia para sair da cama. A minha filha tinha 5, 6 aninhos na época. Ela batia na porta de manhã e falava: Mamãe, você não vai levantar? Ai, Jesus, e eu levantar, eu juntava aquilo que tinha de força dentro de mim para fazer uma comida para ela, para, né, despachar ela para ir para a escola, que ela ia de perua. E eu não via a hora que a perua chegasse para eu poder voltar para a cama e ficar lá. E isso, pessoal, eu fui levando, empurrando, vai passar, é só uma fase, é difícil. Até que eu fiz um planejamento de acabar com o sofrimento. É. Olha, já sei.
né? Então, a hora que a minha filha foi para a escola, essa pessoa que eu estou me relacionando, eu morava junto, já vai ter saído para trabalhar, eu vou comprar aqui uns remédios, vou tomar e vou descansar. Porque eu não via sentido, eu achava que a minha vida não fazia sentido nenhum, que eu não agregava valor em lugar nenhum, que eu não conseguia fazer nada. E aí, Deus, o destino, o universo, chama como você quiser, né? Nesse dia em específico, a pessoa que morava comigo esqueceu um documento importante em casa, voltou para buscar para uma reunião e me achou ali, prestou socorros. E foi então que a minha família prestou toda assistência, todo apoio. Você tem uma rede de apoio nesse momento é algo fundamental. E eu superei a depressão. Agora, quem tem depressão uma vez, conhece os sinais. Para você ter uma recaída, ó, é assim. A Verinha que está assistindo aí, ela pode dizer. Ela me acompanha aqui, também tem depressão. Então você tem que ficar muito atento aos sinais e lidar com esses sentimentos, porque se você ignora, ela vem puxar o seu pé de noite na cama, ela vem te assombrar. Então é muito importante você estar atento a esses sentimentos e como tudo isso acontece. Agora, Rafa, por que que você acha que eu, você, a torcida do Flamengo, do Corinthians, todo mundo que passa por doença emocional, tem esse sentimento de evitamento, de fugir do problema, não quer lidar com aquilo de jeito nenhum? O que você acha que acontece? Rapidinho, duas coisas. Primeira, comenta aqui o assunto da live, aí envia e fixa que quem entrar já vai ver qual que foi o texto, qual que é o assunto da Firmeza. live. E Beleza. aí quem puder clicar no coraçãozinho aqui também, porque daí o Insta manda essa live para mais pessoas. Então é só mandar mensagem, clicar e depois clicar em fixar. Tá bom. Aí você perguntou dessa questão do evitamento. Isso. Basicamente porque traz uma sensação de segurança e de alívio. Naquele momento que a pessoa evita uma situação, evita um evento, ela acaba tendo a falsa sensação que ela está protegida. Por quê? Ela não vai ter o risco daquela sensação ruim acontecer, ela não vai ter o risco de passar mal, ela não vai ter aquela sensação que ela vai morrer, nem que ela vai estar em risco. Então, não deixa de ser, lógico que entre aspas, um fator positivo, porque ela evita aquele tipo, aquele sofrimento naquele momento. Só que o problema é que essa sensação, esse comportamento de evitar, vai acabar reforçando aquela sensação negativa que ela tem. Porque quanto mais a pessoa evitar um problema, evitar uma situação, mais a mente dela vai achando que aquilo é o normal, que tem Uhum. sentido. Por questão de sobrevivência mesmo. Então, sei lá, se a pessoa tem medo de pegar ônibus, todo santo dia ela não pega o ônibus, ela vai a pé, ela evita pegar ônibus, o que vai ficar salvo na cabeça dela? Que é certo, que aquilo é o certo, que ela não está realmente se protegendo. E aí o problema de evitação é esse, é você potencializar um comportamento negativo por causa de uma falsa sensação de segurança. Perfeito. A Ah, rapidinho, Dani. clica na É, sua mensagem e clica no fixar. Aí, tá. enquanto isso, quem quiser clicar no curtir aqui, A Dani está comentando aqui que é uma questão de uma relação de fuga. É isso mesmo, Dani. É, a gente, quando entra em contato com sentimentos que são negativos, existe um instinto muito forte de autopreservação. No caso da ansiedade, do pânico, de qualquer tipo de fobia, cada vez que você foge do seu medo, é 1-0 para o medo. Cada vez que você tem uma atitude de enfrentamento, por menor que seja, um pequeno passo, é 1-0 para você. No caso da depressão, isso é um ciclo vicioso. Por quê? Porque você está triste. Aí você fala assim: nossa, estou tendo um dia tão difícil, vou me preservar de entrar em contato com determinadas pessoas, não vou me expor, não vou conversar com ninguém, vou ficar aqui quietinho na minha concha. E quanto mais eu me isolo, mais triste eu fico. Quanto mais triste eu fico, mais eu evito contato com as pessoas. E aí você vai afundando num tanto que não tem mais fim, né? Então, esse comportamento de evitamento, apesar de, num primeiro momento, ele passar uma impressão de você estar, nossa, adiei um pouquinho o meu sofrimento, é a pior coisa que pode acontecer, porque ele vai reforçando a sua questão emocional. Ó, Rafa, eu não tô sabendo fazer esse negócio, não, mas é tudo que assim, bem. vai, Toca, 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 senão fica chato. é, Toca assim, toca o pau nesse carrinho. Vambora, vambora.
Ô, Rafa, Beleza? e assim, né? Você que teve histórico de ansiedade, de pânico, como é que você fazia para identificar os gatilhos? Quando você dominou o problema, né? Como é que foi para você, identificar e aprender a lidar com esses gatilhos? Porque eles vêm, né? No começo, no começo, quando eu só sabia hipnose, eu me preservava nas técnicas. Naquelas técnicas para a gente realmente conseguir controlar o pânico e a ansiedade em poucos minutos. Então, eu me apegava nessas técnicas. O Tá, problema de só ficar na técnica é que é um comportamento é como se fosse reativo, né? Veio aquela sensação ruim e a gente só toma aquele remédio, como se fosse um analgésico, só para controlar naquele sim, momento. Depois disso, o que eu percebi, e ainda com o auxílio da hipnose, é a importância da gente se conhecer mesmo. Se sim. conhecer realmente, fazer um documento, fazer uma anotação, uma planilha, anotação realmente de quais momentos que eu estava tendo os famosos ataques de ansiedade e de pânico. Aí eu percebi que era toda vez que eu tinha que sair para almoçar no trabalho, que é toda vez que eu tinha que passar por determinada rua. Outro momento que eu percebi, toda vez que Conseguiu? vinha. Como? Você conseguiu Conseguiu o quê? identificar esses gatilhos? Ah, sim, sim, mas depois de algum tempo eu consegui perceber. Todo dia eu estava bem de manhã. Aí quando eu Aham, trabalhava numa empresa, 11h30, que a gente combinava de almoçar, já começava aquela sensação entendi. ruim. Eu andava, eu passava a pé pela rua, explodia. Tontura, falta de ar. E aí eu fui conseguindo realmente mapear, né? Mapear, olha, eu sei que nessa rua aqui, eu sei que nesse momento eu me dá ataque de ansiedade. Outra coisa que eu percebia, quando vinham me pedir duas coisas ao mesmo tempo. Vinha esse cobrar uma coisa e vinha esse cobrar outra. Eu já percebia que, meu, ficava muita coisa em pouco tempo, começava a dar Ô, aquele ataque Rafa, ruim. desculpa te cortar, mas eu fiquei com uma curiosidade aqui. A questão da cobrança eu até entendo porque você se vê numa situação de encurralamento, né? Agora, passar numa rua, aquilo disparava o gatilho de ansiedade em você. Você conseguiu achar uma conexão? Uma conexão. Oi, voltou. Oi, voltou. Uma conexão não, assim, não é, não foi a buzina, não foi o carro, não foi realmente o tipo da rua. O que eu percebi que no meu caso, eu tive um ataque de ansiedade que foi do nada. Eu nem, não identifiquei qual foi o gatilho. Se de Ah, repente foi um pensamento por causa de prazo, ou se de repente foi uma ambulância que entendi. passou, isso eu não identifiquei. Mas eu percebi que Ficou uma âncora aquela ali, né? rua, aquela avenida ficou salva em mim, ficou realmente ancorado que aquela rua é um risco. Porque eu tive um ataque de pânico, de ansiedade do nada, então eu percebi que aquela rua me trazia algum tipo de perigo. Gente, E olha quando que você coisa pensa louca. isso, você dá até risada, né? Tipo, não tem o menor sentido. Mas Racionalmente aqui dentro falando, tinha. é, é. Que interessante, né? Existem dois tipos de ansiedade. Eu não passei por isso, mas vejo muito no consultório. Eu acho que tem a ansiedade que ela nasce no corpo. Então você sente aquilo primeiro no corpo, antes de chegar no pensamento, você fala assim: "Ah, meu Deus, chegou, chegou e bateu. E bateu, levou, né? E você tem a ansiedade que ela nasce nos pensamentos. Então começam aqueles pensamentos culminantes e aí o pensamento causa aquilo no corpo. Então, entender da onde vem isso, você acha que é algo importante, Rafa? Acho que é porque a partir daí que a gente vai conseguir aplicar ou um tratamento, aplicar uma técnica, uma abordagem. Até Perfeito. porque se a gente perceber que a gente já está naquele ataque de ansiedade, a gente já está pilhado, o coração batendo a mil, a gente suando, hiperventilando, não vai adiantar a gente pensar, ah, tô bem. Tipo, não vai Isso. bater. Perfeito. Pensamento Perfeito. positivo não vai. Tipo, enquanto você pensa que você está bem, você está percebendo que você está hiperventilando, que você está palpitando. Então, essa questão do gatilho eu vejo que é fundamental para você saber o caminho a Legal. tomar. Legal. Gente, ansiedade que nasce no corpo, atividade física. Vai caminhar, vai lavar uma louça, vai mexer no jardim, vai movimentar, vai cozinhar, vai fazer alguma coisa para movimentar o corpo, que daí o corpo precisa queimar energia.
Ansiedade que nasceu no pensamento, aí sim, a gente vai trabalhar com, né, a questão de você pensar que está tudo bem, de você controlar a respiração. Daí você vai trazer para o racional, né? Tem aqui uma técnica da cognitivo comportamental que muito similar a essa que você acabou de descrever, Rafa, e que eu ensino para todos os meus pacientes. Primeiro, é importante que você nomeie o seu sentimento, porque a ansiedade é um negócio genérico. É tipo quando você vai no médico passando mal e fala assim, ah, você está com virose. O que que você sente? Eu sinto ansiedade. Tá, mas o que que é esta ansiedade, né? Você está chateado porque você brigou com alguém? Você está se sentindo culpado porque você fez uma coisa e não deveria ter feito? Você está irritado porque alguém falou algo para você, você queria ter respondido e você ficou quieto? O que está causando essa ansiedade? Nomear o sentimento é importante para você entender qual é o antídoto que funciona melhor. Outra coisa, fazer esse diário, né? Então, assim, diariamente eu vou escrever, olha, esse dia eu tive 3 episódios de ansiedade. Ah, eu vou dar uma nota de 0 a 10 no nível de intensidade do que eu senti. 10 é o máximo, vou morrer. E 0, não sinto nada, bem pouquinho. E você faz esse registro por pelo menos uns 30 dias. Semanalmente, é legal você olhar. Porque a ansiedade, ela traz pra gente uma sensação de descontrole. Ela traz pra gente uma sensação de, meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou morrer. Então, quando você coloca uma atenção nisso e objetifica, e racionaliza, e dá nome, a mente entende, opa, ele sabe o que ele está fazendo. E aí você começa a enxergar as conexões desses gatilhos. E vem insights, e a gente começa a trabalhar. Então, começar com esse trabalho de autoconhecimento que você falou, Rafa, eu acho que ele é fundamental. Bom, e para a pessoa que não sabe operar o sistema direito, não sabe fixar o tema na live, você que está chegando agora, eu vou te contar. Estamos eu aqui, meu amigo Rafael, hipnoterapeuta, trainer de hipnose, falando para vocês de como nós vencemos a depressão e a ansiedade usando a hipnose como uma ferramenta coadjuvante. Já já a gente vai entrar na revelação, contando como é que foi e essas técnicas. E Rafa, essas técnicas que eu mencionei agora, você já conhecia alguma delas? Já usou ela com algum paciente? Porque eu sei que você é especialista nesse assunto, né? Conta para mim um pouquinho. Mais do que tudo, usei em mim mesmo, né? Usei em mim porque, assim, o que eu passava não é legal que ninguém passe. E só que, assim, além de passar na clínica, além de ensinar, passar, de aplicar a técnica durante a sessão, é importante também falar que é uma lição de casa, que a pessoa tem que ir lá no dia a dia dela, gastar ali seus 5, 10 minutos por dia para praticar meditação, auto-hipnose, todas essas técnicas. E também não é mágica. Não adianta a pessoa achar que vai fazer um dia de auto-hipnose e vai virar o novo Buda, a Total, nova pessoa zen. né? Vou Então, virar você um. fala que, tipo, Pode falar. realmente a paz em pessoa. É Tá importante falar certo. que a auto-hipnose, a hipnose é muito, muito eficaz, muito útil, só que a pessoa tem que se engajar. Se a pessoa não tiver 5 minutos por dia para ela praticar, não vai ter milagre, não vai ter mágica, Legal. não. O Rafa, antes da gente falar de auto-hipnose, eu não sei qual que é o nível de conhecimento da galera que está acompanhando aí a live, mas fala pra gente, o que que é hipnose? Essa pergunta é a pergunta mais legal que eu vejo, porque no final das contas não tem uma resposta única do que é hipnose. Como Existem assim? N, existem N definições. Tem gente que vai falar que hipnose é um estado mental, um estado específico de consciência. Tem gente que vai falar que hipnose é o estado normal da mente. Tem gente que vai relacionar hipnose a hiperfoco, outras pessoas vão relacionar hipnose a relaxamento. O Bruno tá falando é O Bruno macumba. falou que é macumba. No final das contas, a definição que eu uso de hipnose é que hipnose é o uso da comunicação, verbal ou não verbal, para a gente conseguir mudar a nossa realidade. Então, através de uma comunicação, de pensamentos, a gente consegue mudar a nossa percepção da realidade. Na hipnose de entretenimento, a gente sentia um gosto bom, um gosto ruim, a gente conseguia alucinar vendo Batman, vendo ídolo, e na hipnose clínica, usando muito para mudar a nossa percepção do que a gente tem de visão, como que a gente enxerga uma Sim, determinada situação, pensamento, e também como que a gente enxerga, como que a gente se sente num determinado evento. Sei lá, se a legal. pessoa tiver medo de cachorro,
como que ela se comporta usando a auto-hipnose para ela não ter aquele medo de cachorro. Então Legal. eu vejo que a hipnose é uma forma da gente realmente mudar a nossa realidade. Até porque a realidade é aquilo que não existe. E qual que é a diferença da hipnose e da auto-hipnose? Essa pergunta é legal também, e porque vai depender muito de definição. A hipnose costuma ser aquele processo guiado, aonde o hipnólogo vai guiar a pessoa no caminho da imaginação, dos pensamentos, vai guiando. A auto-hipnose seria a possibilidade da pessoa tomar esse caminho sozinha. Sozinha, essa pessoa tomar esse caminho da hipnose, do foco, da concentração, da imaginação, dos pensamentos. Só que também tem gente que fala, e que eu acho que tem sentido, que toda hipnose é uma auto-hipnose, porque Total, quando o total. hipnólogo, quando o hipnólogo dá a sugestão, dá o comando para a pessoa, não é que aquele comando entra na cabeça da pessoa, a pessoa tem que escutar aquele comando, aquela sugestão, e ela pensar e ela racionalizar. Então, no final das contas, ela vai fazer tudo sozinha. Se a pessoa não quiser seguir o hipnólogo, não tem problema. Hipnose somente não acontece. É isso aí. Gente, a hipnose, ela acontece sem hipnólogo, sem hipnoterapeuta. Ela acontece sozinha. Vê? Eu vou trazer um exemplo para vocês que acontece muito comigo. Eu detesto filme de terror, né? Mas meu marido adora. Filme de suspense, policial, tal. Quando eu tô assistindo filme, eu fico tão tensa, que parece que eu não tenho pescoço. Eu sei que aquilo é um filme, eu sei que nada daquilo é real, que as pessoas foram pagas, mas aquela emoção toma conta de mim. E fica tanto no meu pensamento que se eu vou pro meu quarto, no corredor à noite, no escuro, eu começo a enxergar vulto. Porque eu fico impressionada com o filme. Eu alucino. Então, essas coisas acontecem sozinhas, né? A gente vê um show de entretenimento, a gente acha que é picaretagem. Ah, aquilo ali é combinado. Pagaram uma grana para ir no bastidor. Mas a verdade é que a nossa mente, ela é uma máquina perfeita. Rafa, vê se você concorda comigo. Eu costumo dizer que nós temos uma Ferrari aqui, que a gente tira de vez em quando da garagem para dar aquela voltinha básica. Para mim tá normal, Rafa. Calma aí, voltei a te ver também. Então Calma tá aí, você falou bom. da Ferrari, que a gente dá a voltinha. Isso, eu te perguntei se você também acha que a nossa máquina perfeita, que é a nossa mente, ela está subutilizada. E com a hipnose a gente pode usar muito mais. A gente pode usar muito mais, até porque a gente, mesmo quando a gente pega aquela Ferrari, a gente não sabe mexer em todos os botõezinhos, todas as alavancas, Pode né? crer. Que a hipnose ainda ajuda a gente ter uma percepção melhor do que a gente pode fazer, do que a gente não pode, inclusive de limitações, mas principalmente de tudo que está ali que a gente não aprendeu a usar. No caso do filme que você falou, é bem legal, porque você sabe que é tudo ficção. Você sabe que não existe. Só que se você estiver assistindo o mesmo filme, dando risada no WhatsApp, comendo pipoca, você não vai tomar susto. Porque você não se. Eu tomo. Eu Mas assim, tomo. mesmo não focada naquele filme, mesmo tipo viajando, Eu acho que eu tenho alguma âncora aí. Preciso fazer uma terapia para tratar esse medo de filme de terror, sabe? Acho que na real é ah, isso aí. bacana. Legal. E algumas pessoas também me perguntam, Rafa, se hipnose e meditação é a mesma coisa. O que eu costumo dizer é que as pessoas que praticam a hipnose, que têm uma rotina de fazer orações, né? Esse momento de introspecção, é mais fácil para elas entrar nesse estado alterado de consciência, esse transe, essa hipnose, né? Mas não é a mesma coisa, porque na hipnose você geralmente tem uma sugestão que é dada por alguém, seja pelo hipnoterapeuta, hipnólogo, seja por você mesmo fazendo, né? Lendo uma autossugestão ou ouvindo um áudio guiado. Então acaba sendo diferente porque sempre tem sugestões implícitas, né? É claro que elas andam de mão dadas. Meditação, ela pode dar sugestões de calma, de tranquilidade, e ali ela cruzar a linha da hipnose, mas apesar de serem parecidas, elas são diferentes. Você já escutou esse tipo de coisa também? Já a hipnose e a meditação andam realmente muito juntas,
Na questão do foco, muitas vezes do relaxamento, basicamente do foco e do relaxamento. Onde elas começam a dividir o caminho é porque eu vejo que na meditação a gente está no momento presente, né? A gente está focado no estado de vigília aqui, sentindo a respiração, sons, os toques. Então é como se a meditação fosse o momento presente, o aqui e o agora, que ela vai para um lado. E a hipnose começa a tomar outro caminho, porque na hipnose, como tem sugestão, como tem Caminho, imaginação, né? É, é meio que a gente estivesse dentro da gente, numa nova realidade, né? Porque quando a interessante. gente está, a gente muda. Então eu vejo que anda muito junto nessa parte que você falou. Só tem o momento que elas diferenciam. Mas quem tem facilidade na auto-hipnose tem muita facilidade na meditação mesmo. Ô, Rafa, e assim, o que que pode impedir uma pessoa de aproveitar a experiência da hipnose, né? O que que pode comprometer a eficácia de uma auto-hipnose ou de uma hipnoterapia é, para as pessoas? Primeiro é o engajamento, a força de vontade. Não vai ser mágica. Hipnose, por mais forte que seja a auto-hipnose, não vai ser mágica. Então a pessoa realmente tem que estar afim de passar pela hipnose, pelo tratamento. Não vai ser alguma coisa forçada. Isso é o básico. Não é em estado de hipnose, o hipnólogo não entra na mente da pessoa, desliga a chavinha da ansiedade ou da depressão e liga a chavinha da tranquilidade. Não vai funcionar assim. Então é importante o engajamento da pessoa. Ela está engajada na mudança, na melhora, em todo o processo. Se ela não quiser, não vai acontecer. O ambiente influencia muito. A pessoa pode entrar no estado de hipnose no meio de um show de rock? Pode, mas se tiver um ambiente propício, mais tranquilo, vai ajudar. Então eu vejo que o principal é o engajamento e também assim a confiança no processo, a Pode confiança crer. tanto nela quanto a confiança no terapeuta. Porque, mesma coisa se você for no médico, um médico que você não confia, um médico vestido de regata, de calça jeans, você não vai confiar. O terapeuta, a mesma coisa. Não tem que confiar. Confiança é importante, porque você tem que realmente se doar. Se doar na imaginação, se doar realmente em todo o processo. Então, eu vejo que Perfeito. o principal é isso. O que que você vê Engajamento e a que. confiança. Eu acho que a pior coisa que pode atrapalhar uma hipnose é o medo. Eu acho que quando a pessoa ela tem medo de ficar preso na hipnose, ela tem medo de ter a mente dela dominada, de fazerem uma lavagem cerebral, de ela perder a consciência, porque o instinto de autopreservação do ser humano é a coisa mais forte que ele tem. Então, se ela tiver qualquer tipo de medo, insegurança, ou falta de confiança, né, no processo, nela, no profissional que está trabalhando, cara, você pode jambrar miudinho, não vai funcionar. Você tem uma experiência diferente? Conta pra mim. Mas é isso, porque assim, se a pessoa tem medo, enquanto você vai pedindo, olha, vai relaxando, relaxa seu corpo, metade da mente da pessoa está relaxando, a outra metade está preocupada em ficar ali no estado de vigília para não ir para Nárnia, não ficar em nenhum lugar. Então, essa questão do medo é fundamental. E aí entra o papel do hipnólogo. O terapeuta, realmente, ele que é o responsável por Sim, chegar e falar: olha, cidadão, você não vai comer cebola achando que é maçã, você não vai passar a senha do banco, você não vai fazer nada contra a vontade. Então, antes da pessoa realmente resolver entrar no estado de hipnose, ela tem que estar assim 100% confiante que vai ser tudo certo, que vai estar tudo bem, que ela não vai imitar galinha. Então essa questão é fundamental. A partir daí, não tendo medo, não tendo bloqueio, ela consegue se doar mais fácil. é isso aí. E ela precisa ter clareza também dos papéis, né? Precisa entender o que é papel de cada um, que ela precisa estar aberta para seguir as sugestões, que ela precisa confiar no hipnoterapeuta, que o hipnoterapeuta é como o Waze, ele só vai dando dicas do caminho, ela tem a opção de pegar ou não pegar aquele caminho, né? Então entender que o processo ele é construído a quatro mãos, sim, mas depende muito mais da pessoa que recebe a sugestão do que da pessoa que dá a sugestão, certo, Rafa? É exatamente igual no GPS. Você está lá. O GPS falou: olha, vai reto. Se a pessoa quiser ir reto, ela vai estar no volante. Ela vai, feliz da vida. A gente vai estar no caminho certo, o caminho da hipnose, da mudança. Aí o GPS fala: olha, pega esquerda.
A pessoa fala, ah, meu, não vou pegar a esquerda não, cansei, tá muito chato isso aqui não funciona, isso é bobeira. A pessoa vai estar no volante, ela vai tomar o caminho que ela quiser. É isso E aí. ela pode fazer isso? Claro que Pode. pode. Ela que É ela está que no está no comando. controle. Isso Vai mesmo. funcionar? Não. Então isso que é legal, saber, a pessoa saber que ela vai estar no comando, no controle, assim, o tempo todo. Legal, legal. Gente, se hipnose é um tema que vocês curtem, querem aprender a fazer auto-hipnose, começa agora a clicar aqui no aviãozinho, manda para as pessoas, manda coração. Agora a gente vai dar aqui a resposta. Vamos chegar na cerejinha do bolo e ensinar como é que funciona essa auto-hipnose, como é que a gente executa isso. Bom, Rafa, eu vou falar como que eu ensino os meus clientes, os meus pacientes a fazer. Você fica à vontade para complementar e a gente vai bater uma bola. E o pessoal que está aí também, fica à vontade para perguntar, para trazer dúvidas. Primeiro ponto. Se você não tem experiência com auto-hipnose e quer começar a fazer isso, encontre um lugar tranquilo para você fazer, tá? Preferencialmente sentado, porque se você deita, corre o risco de você dormir no meio do processo. Você não tem muita experiência de fazer. Então, de maneira que você fique apoiado, que você fique relaxado, que você fique tranquilo. Então, encontre esse lugar de tranquilidade para você poder começar a fazer. Tudo começa com um processo que a gente chama de indução. A indução é quando você busca caminhos para achar aquele estado alterado de consciência dentro de você. As pessoas que rezam, por exemplo, elas fecham os olhos. Elas fecham os olhos, elas vão entrando em contato com aquela espiritualidade que tem dentro delas. Existe todo um processo para você se induzir a isso. Você pode fazer isso espontaneamente, por exemplo, olhando para um ponto fixo no alto e começar baixando seus olhos, imaginando que as suas pálpebras são pesadas, 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 e você vai entrando naquele estado de relaxamento, né? Você pode escutar um áudio de indução, tem induções que são mais rápidas, mas você tem que encontrar um mecanismo, um ritual para você se conectar com esse estado alterado de consciência. A segunda coisa é você ter um aprofundamento. Então, de novo, se você estiver ouvindo um áudio, aquelas contagens decrescentes de 10 a 1, que você vai relaxando, ou você imaginar que você está descendo uma escada, e quanto mais você desce a escada, você vai relaxando mais. Então, você vai aprofundando esse estado de relaxamento para você chegar num nível, um nível de transe que você achar que é adequado para fazer a sua auto-hipnose. Ok? Próximo passo é o mais importante. Eu acho que esse é o corpo de todo o processo da auto-hipnose, que é a sugestão. A auto-hipnose funciona tão bem quanto você tem essas sugestões já definidas. Então, vamos supor, se eu sou uma pessoa ansiosa e a minha ansiedade ela é causada por uma agitação, por uma irritação, eu identifico a minha ansiedade dessa forma. As minhas sugestões vão ser de calma, de equilíbrio, de tranquilidade, certo? Se a minha ansiedade é porque eu não consigo falar não para as pessoas e me sobrecarrego, as minhas sugestões vão ser diferentes. Eu consigo falar não com tranquilidade, dizer não é fácil. Quando eu digo não para os outros, eu fico em paz porque eu sei que eu estou dizendo um sim para mim. Você vai mudando essas sugestões. Sabrina, como é que a gente pode fazer com essas sugestões? Para as pessoas que são mais auditivas ou principiantes, eu recomendo gravar um áudio, né? Ou escutar mesmo uma meditação guiada, que você achou sugestões legais no YouTube. Outra possibilidade é você escrever algumas sugestões no papel, 3 ou 4 frases, né? Olhar para aquilo antes de entrar no estado de indução e se conectar com aquilo e deixar aquilo vir. Imaginar que no estado de transe você está lendo, você vai sentindo. Colocar os 5 sentidos é importante. Então, coisas que você imagina que vai estar vendo, que você vai estar ouvindo, que você vai estar cheirando, que você vai estar pegando. Quanto mais sentido você colocar, quanto mais real puder ser o sentimento, mais forte é a sugestão. E tem umas regrinhas para escrever essa sugestão. É proibido usar não. Se eu falar para vocês agora, não pensem no Fusca Azul, não pensem no Fusca Azul, não pensem no... Já era. Não é mais fácil falar, pense numa Brasília amarela? A mente não entende, não. Sempre frases afirmativas. Dizer assim, eu não me sinto mais ansioso, eu me sinto tranquilo, né? E eu não tenho mais medo, eu me sinto seguro e confiante. Frases afirmativas. E no tempo presente, porque a mente não entende amanhã. Amanhã eu serei cada vez mais confiante. Esse amanhã nunca chega. Quando especificamente vai ser? Hoje eu me sinto cada vez mais confiante.
Então, isso é importante para você compor as sugestões, ok? Muito bem. Terminou a sugestão, você precisa fazer o caminho de volta. E é o mesmo processo. Se você usou aquela contagem regressiva, decrescente, você vai fazer uma contagem progressiva, de 1 a 5, de 1 a 10. Se você desceu a escada rolante, você vai subir de volta, se for um elevador, enfim. Ou simplesmente no seu tempo, quando você estiver pronto, você abre os seus olhos, se sentindo muito bem, tranquilo, seguro, confiante. Esse é o processo bem básico, pessoal, e da maneira mais simples que eu acho que dá para entender. Para quem quiser saber mais e quiser entender como é que isso funciona, eu criei um e-book de auto-hipnose, tá lá na área de downloads do meu site, epopeia.com.br, gratuito, que o objetivo é ensinar, é trazer ferramenta para vocês. Aliás, tem um monte de coisa bacana lá para vocês baixarem. Então, aproveitem para fazer a auto-hipnose, porque eu vou dizer para vocês, pessoal, ela transformou minha vida. A auto-hipnose, para mim, eu tenho assim, que nem aplicativo de celular, eu tenho um aplicativo para pagar conta, que é o do banco. Eu tenho um aplicativo para me divertir, que é o da rede social. Eu tenho um aplicativo para me organizar, que é a agenda do Google. Eu tenho compound de sugestão, áudios de gravação para cada coisa. Antes de entrar na live, eu estava ouvindo compounding. Para falar bem, para ficar, né, fluida, eloquente na semântica. Quando eu estou na época da TPM, eu tenho os meus áudios para ficar tranquila, para ficar centrada, equilibrada. Façam os seus áudios e não tenham medo de testar, tá bom? Rafa, você tem alguma coisa para complementar aí dessa fala? Não, esse processo é esse mesmo. É, duas coisas. Uma que eu costumo falar que não é o estado de auto-hipnose que realmente trata a pessoa. Então, eu vejo que é importante, antes de você entrar na auto-hipnose, você só definir o objetivo. O que você quer fazer naquela sessão de auto-hipnose. Para não achar que é um estado mágico, lúdico, que as pecinhas vão se encaixar. Isso. E aí o que você falou da sugestão é bem legal. A pessoa pensa, Mel, mas o que vai adiantar eu me dar a sugestão de bem-estar? O que vai adiantar eu me imaginar falando bem em público? A pessoa pensa, o que vai ficar adiantando eu imaginar que eu estou falando bem lá no palco? Questão legal é que no final das contas a gente não costuma saber o que é real e o que é imaginação. Pode crer. Então, se a gente está naquele estado de auto-hipnose, a gente visualiza que a gente está em cima do palco falando bem, o nosso corpo vai acostumar com aquilo, o nosso corpo vai entender que realmente não é o fim do mundo, que a gente não vai morrer, que se a gente gaguejar acontece. A gente vai perceber, a gente pode até imaginar o fulaninho lá na plateia dando risada, caçoando, e saber que é normal. A mesma, tranquilo. E pode acontecer? Pode. Claro que pode. Acontece com todo mundo. Mesma coisa, sei lá, ter medo de cachorro. Você se imaginar perto do cachorro, de uma barata, de um rato, o seu corpo vai entender, a sua mente vai entender que você não vai estar naquele risco de morte. Que não é porque uma vez você foi atacado que todas as vezes você vai ser atacado. Perfeito. Então, é legal isso. Você cria a sua realidade e aquela realidade, a nossa mente não vai saber se aquilo é real ou não. Para a gente vai ser real. E a gente acaba acostumando com aquilo. E por que eu gosto tanto dos áudios personalizados, Rafa? Eu vou contar para você. Porque cada um tem uma semântica. Quando eu gravo áudio de auto-hipnose para paciente meu que é adolescente, no compound vai ter mano, vai ter foda, vai ter termos assim que são do vocabulário dele, da semântica dele. Quando você grava os seus próprios áudios, a sua mente já acostuma com a sua voz como uma figura de autoridade. Então você tem cada vez mais empoderamento, cada vez mais autocontrole, cada vez mais governança sobre a sua autorregulação emocional. Isso é maravilhoso. Você não fica mais à mercê das emoções. Você fica ali manejando na sala de controle, olhando o que é importante para você ou não. Então, isso é muito legal em relação à auto-hipnose. Seja para ansiedade, seja para depressão, seja para pânico, para fobia, para falar em público, para falar inglês. Gente, o que eu recebo de gente no meu consultório. Eu já fiz 10 anos de curso de inglês, eu entendo tudo, mas eu não consigo falar. É insegurança.
Trabalhe sua confiança. Fortaleça isso em você, que a sua língua vai destravar. Fácil, simples assim, muito simples. Legal. E o que você acha da gente fazer uma experiência de hipnose com as pessoas que ficaram com a gente aqui até agora? Hã? Hã? Isso é bem legal, fazer quem ainda não passou pela hipnose realmente sentir o que é esse estado de hipnose. Um estado de foco, de relaxamento, de coisas boas, acho bem legal. Gente, quem quer passar por auto-hipnose? Vale a pena ou é muita encheção de linguiça para uma live? O que vocês acham? Bota aí nos comentários para mim, quem quer? Quem quer Ou passar quem pela quiser, experiência que eu clica não no quero? coraçãozinho também, Também. aqui, ó. Ok. Muito bom. Aí, Diga, Rafa. o Jean chegou aí. A Verinha já levantou a mão. Muito bom. Bom, pessoal, então façam o seguinte. Eu peço para que vocês encontrem uma posição confortável para vocês sentarem. Melhor, se puder deixar os pezinhos apoiados no chão, melhor ainda. Vou pedir para que vocês fechem os seus olhos. E quando você, agora fechando os seus olhos, coloque a sua atenção na sua respiração. E tome consciência daquelas pequenas coisas que usualmente você não observa quando respira. O ar passando pelas suas narinas, seu pulmão cheio de ar, a sua expiração mais morninha, levemente úmida. Perceba esse prazer no respirar. Agora, coloque a sua atenção no seu corpo. Faça um scanner nele e observe se você encontra algum ponto de tensão. Se você encontrar, não julgue. Coloque-se como um observador curioso e gentilmente leve a sua respiração para este local. Isso. Imagine agora que o oxigênio dissolve toda essa tensão e põe essa energia para circular no seu corpo e você vai relaxando, aprofundando, se sentindo muito bem. Isso, você está indo muito bem. Imagine agora que você está no topo de uma escada rolante que vai levar você a um estado muito prazeroso de relaxamento. Vá seguindo o som da minha voz e aprofunde a minha contagem de 5 a 1. 5, relaxando a mente, relaxando o corpo. 4, se sentindo cada vez mais relaxado. 3, quanto mais fundo você vai, melhor você se sente. 2, quanto melhor você se sente, mais fundo você vai. 1, sentindo-se incrivelmente bem e relaxado. Perceba agora como a sua mente se abre para sugestões que são dadas aqui e você as recebe inteiramente, não porque eu quero, mas porque você pode, porque você quer, porque a sua mente já entendeu que isso é bom para você. Eu me sinto cada vez mais confiante. Eu vejo os obstáculos da minha vida como coisas passageiras. Eu adoro vencer obstáculos e a minha mente sempre me presenteia com soluções criativas. Eu consigo lidar com todos os desafios mantendo o bom humor e me sinto preenchido por um poder pessoal e assim eu passo qualquer desafio. Eu me sinto cada dia mais confiante. A minha mente cada dia me prepara ainda mais
para sentir essa confiança, essa autoestima. E assim eu me sinto muito bem. Eu sou um ser humano tão bom quanto qualquer ser humano, cheio de dons, talentos, e dou o meu melhor todos os dias. E assim eu me sinto grato. A minha atitude de gratidão me faz positivo, equilibrado e feliz. Isso. Muito bem. E agora, localizem de volta a escada rolante que trouxe vocês até aqui. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 5. E no 5, apenas no 5, vocês vão emergir do transe, se sentindo ótimos, seguros, confiantes, prontos para vencer qualquer desafio na sua vida longa, saudável e feliz. 1, tomando uma respiração bem profunda, bem profunda. Isso, enche os pulmões de ar. 2, sentindo um fluxo de energia correndo vocês dos pés à cabeça, uma sensação de bem-estar. 3, já vai movimentando o dedo dos pés, das mãos, se movimentando na cadeira, onde você estiver. 4, mais uma respiração profunda. E no próximo número, de olhos abertos, se sentindo incríveis. 5, abram seus olhos, bem-vindos de volta, cheios de energia, confiança, autoestima, prontos para viverem a sua vida longa, saudável e feliz. Aí, degustação de auto-hipnose. E legal que é uma sensação única de cada pessoa. Cada pessoa passando por essa sensação de relaxamento, de paz, cada pessoa vai sentir uma coisa. E não tem ninguém que fala que, tipo, não gosta. Por quê? Uma sensação boa mesmo, né? De paz, tranquilidade, você vai descendo, vai afundando, isso é muito bom. É isso aí. Quem fez a atividade do início ao fim, quiser compartilhar com a gente aqui nos comentários se foi legal, se não foi, se foi fácil, se foi difícil. Sabrina, foi bem no começo, depois eu me perdi, né? Ou consegui fazer tudo, estou me sentindo melhor. Compartilha aí nos comentários. Porque fazer auto-hipnose, meus queridos e minhas queridas, é que nem ir para academia, né, Rafa? Exatamente. É uma habilidade. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos, mas é academia. Não adianta você fazer um dia de supino e achar que você vai ser forte igual eu mal de falar, que você vai ser forte bombado. Não vai. Tem que fazer todo santo dia, um pouquinho cada vez. E assim, ninguém pode forçar a pessoa, ninguém pode obrigar a pessoa a fazer auto-hipnose. Vai depender dela. Então, se a pessoa não tiver ali 5 minutos por dia, que ela fica no YouTube, que ela fica no YouTube, no Facebook, no Instagram, e que vai ser bom para ela, aí não vai ter mágica. Vai depender muito da pessoa, e esse engajamento, essa força de vontade é fundamental. Show de bola. Ó, a Vera está contando que foi muito legal, o Roberto disse que a sensação foi incrível, Dani Montresor dizendo que se sentiu muito bem, a Milton, estou me sentindo muito leve, Wanderson, muito bom. Gente, é isso aí. E assim, entendam que aqui a gente está no meio de uma live. Vocês tiveram uma pequena degustação do que é a auto-hipnose. Pratiquem em casa. E se vocês acham que isso pode ajudar vocês a lidar com outras questões e demandas emocionais, não percam tempo. Porque a dor é inevitável, meus queridos, mas o sofrimento é opcional. Tá bom? Então, trabalhem aí no protagonismo, assumam a responsabilidade pelas suas questões. Vocês não precisam lidar com tudo sozinhos, vocês não precisam resolver tudo sozinhos. Procurem ajuda, procurem um terapeuta, um hipnólogo, certo? E acho que é isso, é se empoderar e se apropriar de você mesmo, do seu emocional e das suas questões. Rafa, nosso tempo está acabando, temos mais 4 minutos aí de live, é como passar rápido. Você quer deixar um recadinho para o pessoal, os seus contatos, o seu Insta? Quando que você vai fazer curso de novo? Conta pra gente. Então, de recado, complementando o que você falou, que não é vergonha ter ansiedade, não é vergonha ter pânico, não é vergonha ter depressão. Eu percebi que eu levei muito tempo para buscar tratamento por causa de preconceito mesmo. Porque eu achava que eu não tinha motivo,
porque eu escutava da minha família que eu não tinha motivo para ter ansiedade, e eu percebi que eu fui postergando por preconceito, por realmente achar que é só coisa de pessoa fraca ter ansiedade e ter pânico. Então, quanto antes buscar ajuda, quanto antes a ansiedade começar a atrapalhar vida pessoal, profissional, sexual, financeira, quanto antes buscar ajuda, Melhor. melhor. É isso aí. Falando de contato, próximo curso aqui em São Paulo vai ser no final de janeiro. Clicar aqui no meu perfil, aqui em São Paulo, próximo curso de hipnose, onde eu ensino do zero, passo a passo, final de janeiro. E no primeiro trimestre eu devo ir para Santa Catarina, Brasília e Salvador dar meus cursos de hipnose. Então, quem quiser aprender hipnose, Está rodado, hein? vai bom ano que vem, assim, quando o mundo estiver normal. E assim, quem for de São Paulo, quiser passar pela hipnose, ser hipnotizado, é só para Paulista, todos os domingos a partir das 2 da tarde. Se não chover esse final de semana, eu vou lá na Paulista a partir das 2 da tarde, De passar por hipnose. máscara. Exatamente. Tô com meu álcool o tempo todo, se não tiver máscara não tem hipnose. Ser hipnotizado, conversar sobre hipnose, auto-hipnose. E lá encher o saco também, falar que não existe. Quem quiser ir, pode ir a partir das 2 da tarde. Que show, Rafa, que show. Gratidão aí. Quem quiser saber mais sobre auto-hipnose, pode baixar o e-book lá no meu site. Quem tiver dúvidas de como fazer, Sabrina, baixei, comecei a fazer, mas estou meio perdido, me chama no direct, manda mensagem, manda e-mail, manda WhatsApp. Eu adoro conversar sobre isso. É um assunto que eu gosto muito. Segue aqui o perfil do Sá Me Ajuda. Tem o perfil da Epopeia também, que eu posto várias coisas ali, não só sobre hipnose. E é isso aí, meus queridos. Ademais, desejo para vocês aí um fim de semana abençoado, com muito relaxamento, com muita tranquilidade no seu coração. Rafa, quer deixar um recadinho final para a galera? Aquilo que eu falei, assim, quem quiser conversar de hipnose também, clica aqui, comenta quem foi de São Paulo, passa lá para a gente conversar, ser hipnotizado. Lá no meu perfil tem mais links também falando toda essa área de hipnose. Amigos perguntando se BH tem previsão. Não, mas se você souber de uns 5, 6 interessados, me chama, você vai VIP e eu vou para BH. Ó, vai. Top, hein? Então tá bom. Rafa, mais uma vez, gratidão infinita aí por bater essa bola comigo. Pessoal que ficou até agora, muito obrigado. Pediram para deixar gravado, vou deixar. Assim vocês podem assistir, podem fazer o áudio de novo de auto-hipnose e poder aproveitar. Tá bom? Obrigado, Sabrina. E a gente vai Beijão, se falando. gente. Fiquem bem, viu? Gratidão. Tchau.